E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da IP Jockey, dessa vez com eu, presbítero Marcelo. E aí, pessoal? E aqui na Firmeza? nossa frente, ele, o nosso diácono e músico, líder de música da nossa igreja, Jean Kessler. E aí, moçada? Muito bom estar aqui a primeira vez conhecendo. E hoje vai ser divertido. Tá empolgado, tá numa vibe meio artística, né? Ele é artista. Ele virou artista, ele chegou aqui falar sobre música. Já incorporou Foi. o lado artístico aí. E hoje a gente vai falar sobre música. Música na igreja, música no culto. Temos aqui o nosso host, presbítero Marcelo, Yep. que vai fazer alguns Vai questionamentos, algumas provocações isso. para a gente conversar aqui sobre a música na igreja e no culto. Vamos começar então. Vamos lá, bom, pessoal, é uma satisfação grande, né? Estarmos aqui para gravar aí mais um material para vocês, né? Que trata de um tema tão importante, né, Jean Norton, né? Que é a questão da música. Porque a música, ela é um elemento de culto, tá? No culto nós oramos, nós lemos a escritura, né? Nós escutamos a palavra de Deus, né? Através da pregação. Eventualmente ali, né? Temos batismo e mensalmente a Santa Ceia e louvamos a Deus, né? Cantamos a Deus, tá? E como todos os aspectos do culto, eles podem ser desvirtuados. Então, acho que discutir sobre esse tema é extremamente importante, né? Para que a gente busque cada vez mais liturgias saudáveis, né? E realmente louvar, né? Prestar culto a Deus da maneira mais bíblica possível, tá? Hoje, quando se fala de música cristã, as pessoas linkam diretamente com outra palavra, né? Que é a palavra gospel, né? Que é a palavra gospel e tudo. Você, meu amigo Jean, como exímio músico e conhecedor, para quem não sabe, Jean é um dos maiores guitarristas de Teresina, né? Do Piauí. Misericórdia. Do Piauí, não... A gente não apresentou o Dal, mas ele tá ali atrás das câmeras, Tá. ele vai participar também do Exatamente, do a nossa podcast. sombra ali, né? E... Sou o Liminha. Ó, o Liminha, exatamente, olha. Que beleza. Vai saber o que é que esse pessoal assiste, né? É né, uma pessoal? ótima referência. Tem uma ótima referência, né? Bem que a minha também não foi das boas, não, né? Mas a gente fala de movimento gospel. Fala um pouquinho da história disso pra gente e como você veja que isso influencia a maneira como a igreja louva hoje, né? No culto. Como é que você vê isso? Você fala mais na questão histórica? Histórica. Eu acho que a gente pode começar, né? Tendo essa visão histórica. Eu sou de uma geração ali, quando eu comecei a tocar, dos anos 80, início dos anos 80, e aí mais ou menos ali no final de 80 para 90 eu comecei a tocar um instrumento, né? Mas aí eu tive todo um berço de música em casa por conta da minha mãe que toca violão, então ela sempre tinha aquela questão do conjunto, né? Na época era conjunto, né? E aí eu tive essa influência dentro de casa e depois foi para a igreja. Na minha geração, né, como a gente estava conversando em off, já tinham os grupos de louvor já. Mas ainda era muito tímido, Incipiente. né? Era assim, era algo mais... Isso é em que ano, Jean? Final de 80 ali para 90. O movimento gospel, ele ganhou força no Brasil a Os partir anos- da década de 60, na verdade, né? Aproximadamente, né? Já Nossa. 60 o gospel? Já. 60 começaram os primeiros movimentos, né? E depois Mas eu digo estabelecido como gospel. como gospel. Eu acho que mais recente. Mais recente. Mas os grupos de música os grupos cristãs... de música cristãs que a gente tem vários nomes É que hoje a gente pode excelentes. caracterizar como grupos, né, de música gospel ali, né? O início desse movimento na década de 60, um pouquinho pra frente, depois bem mais estabelecido, já nessa geração que o Jean tá falando aqui, né? Na década de 80 eles foram meio que consolidados, Exato. né? Mas 60 e 70, realmente, o que aconteceu? Isso tinha... Eu lembro que tinha vinis disso, né? Discos e vinis que era assim. Sim. Filhos ou missionários que vinham para o Brasil e aí criavam grupos e aí muitas vezes eles cantavam em português, mas ali meio que aprendendo a letra, né? Então eles traziam toda aquela influência do país dele, né? Para música que ia ser brasileira, mas com a influência dele, né? Então tinha alguns grupos assim, nesses anos 60, 70.
E aí eu creio que veio ali chegando essa influência ali do que vinha de fora, né? Através desses missionários ou filhos de missionários. E acabaram se envolvendo também com a música. Eu lembro muito de ouvir. Até porque muito do que a gente tem no Brasil, e eu falo de tudo, né? Sim. É bebendo de outros países, exato, né? E outros países, leia-se Estados Unidos, né? Como na cabeça, Exato, né? Onde o movimento começou aí sim, né? Já é um histórico Já ali brasileiro talvez até fazer desde o isso. século XIX, né? Começando ali com músicas, né? Até como um blues, depois o jazz, ela entrando ali de uma maneira paralela e invadindo também a igreja, né? Eu Isso. comentei a questão do gospel, por quê? Porque eu realmente nessa época, citou 60 e 70, eu sou de 2000, mas como também sou músico, me interesso demais pela história da música, principalmente da história da música cristã, já conversei com alguns amigos, inclusive, que já pesquisaram bastante sobre isso, tem livro escrito sobre o tema. Nessa época, o termo gospel não existia ainda na realidade da música cristã no Brasil. Sim. E esse termo, O nome gospel é um estilo de música, né? pronto, Lá na raiz. por conta disso, é importante citar isso, por quê? Porque quando esse termo veio para o Brasil, ele foi um termo quase que, vamos dizer assim, né, estratégico para o mercado, mas não pelo real significado dele. Exato. Que aí Deus E o real fala, ou Deus soletra, né? God spell, né? É, isso, mas lá a música gospel não é uma música que necessariamente tenha conteúdo evangélico, cristão, mas é uma vertente do blues. Do blues, É uma usado vertente- muito pelos negros lá. Exatamente, Isso. música música de preto, conhecido como música de preto, os corais e tal. Isso, Na época, sabendo- inclusive, que a escravidão era bem pesada, né? Era quase como uma música de lamento, mais ou menos. né? Isso, Era o na blues questão vem do daí. O blues né? tem essa raiz. E o gospel também. Sim. Então, assim, quando veio pra cá, o que se conhece como gospel no Brasil, absolutamente nada tem a ver, Nada a ver com a raiz com lá. a origem do gospel, né? E utilizaram esse termo para fazer uma separação, né? Entre música Secular, do mundo, profana. como o pessoal gosta de fazer, e a música de Deus, né? Ah. Que é a música gospel. E aí existe o gospel, existe todos os gêneros musicais na versão gospel, que é um negócio completamente fora de sentido, porque o gospel é um gênero musical, É um gênero. e aí virou um subgênero, talvez. Ou é um virou, rock, virou uma classe. É uma classe, De é um pessoas rock. que ali dentro dele colocam todos os estilos. Todos os estilos musicais, É, mas gospel. que apontam para alguma coisa que a princípio tem a ver com a palavra de Deus ou ser evangélico, né? Sim. O conteúdo que nada tem a ver com o gênero da música, digo de letra, que virou o significado do termo gospel. Sim. Então, assim, se fosse um samba, não era um samba. Era um samba gospel, É um porque samba falava sobre o evangelho, né? O samba agora tinha nome e sobrenome, né? Então Samba gospel. é bom citar isso, até porque foi algo utilizado para os fiéis, né? Estrategicamente para os fiéis fazerem essa divisão dentro da igreja entre o sagrado e o profano, coisa que O que no Brasil, me permita a inserção, e eu estou fazendo apenas aqui uma conjectura, né? Mas eu acho que é uma conjectura válida. Super cabe, né? Porque, assim, o Brasil o evangélico já tem o que a gente chama de alma católica, né? Ele gosta de fazer a separação entre o sagrado e o profano, né? E o catolicismo é tão enraizado, né? No nosso meio, né? Eu, por exemplo, vim do catolicismo. E a separação entre sagrado e profano, né? Ela é muito, muito clara na mente do católico. Então, trazer um estilo de música, diga assim, olha, isso aqui quem escuta é crente, é evangélico. O resto você não deve escutar, né? Cabe super bem na nossa cultura, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. E um outro ponto é que se a gente for raciocinar bem, a explosão do movimento gospel, então chamado, ela coincide historicamente com a explosão do movimento pentecostal e neopentecostal no Brasil, né? Exatamente. Que veio ali a partir da década de 60, que 70, veio a partir né? dessas igrejas. Inclusive, uma das maiores gravadoras, que foi a gravadora que trouxe, digamos, foi a partir dela que o termo ficou realmente conhecido,
é de músicas pentecostais, de artistas pentecostais, de igrejas pentecostais que fizeram o gospel ser virar um mercado, de fato, que é a Gospel Records. Gospel Não, Records. né? Então, de artistas desse segmento, dessas igrejas, com o objetivo muito de fazer essa separação e de vender música, né? Sim. Olha, Virou um bom negócio. Os fiéis escutam música gospel. Os fiéis Uhum. escutam gospel records. O pessoal lá fora escuta outra coisa. Exatamente. Isso é interessante porque aí você vê isso muito na história. Você, né, Jean, tem a origem pentecostal, né? Veio da Assembleia Sim. de Deus, né? E eu acho que esse movimento talvez tenha chegado até um pouquinho antes lá pela Assembleia de Deus ali, né? Exatamente na década de 80, com mais força, do que chegou no movimento nas igrejas presbiterianas ou mais tradicionais. Você vê assim? Eu tava até justamente pensando nessa questão, como o meu berço é ali bem pentecostal, Assembleia de Deus, eu não tinha muito o convívio com outras igrejas, a não ser ali as batistas e tudo, e eu sabia que, assim, a igreja presbiteriana sempre foi muito boa de música, né, tinha uma qualidade musical muito boa, mas o que predominava nas igrejas pentecostais eram conjuntos, né? Tinham os conjuntos e aí tinham também os solos, né? Os cantores solos que se apresentavam não, que cantavam durante o culto. E aí começou por aí, quando o gospel veio, esse mercado gospel veio, a igreja pentecostal, ela abraçou todos os cantores solos que tinham, né? Então aquelas pessoas eram pessoas, As famosas participações especiais, né? as participações especiais. E talvez aí, Jean, Norton, Dow, é interessante, né? Porque a gente começa a ver alguns movimentos de inserção no próprio culto, né? Por exemplo, aquele negócio de tá todo mundo cantando um hino, abra a harpa na Assembleia de Deus, né? Vamos abrir o inário cristão, vamos abrir, né? O cantor cristão O na cantor Igreja cristão, por exemplo, na Igreja Batista, né? Aí daqui a pouco agora vamos chamar o grupo de louvor, né? Como se a gente não tivesse louvando antes, cantando o hino, cânticos, enfim, né? Ou aí agora terminou o grupo de louvor, agora nós vamos ter uma participação especial com a fulana de tal, né? Então, assim, ou fulano de tal, né? Que tem ali, é habilidoso, tem um dom. Ou a tem um dom gente na tem, música, né? hoje à noite a gente tem um cantor convidado que veio de fora para participar do culto. Então, ainda tinha essa atração, fora esse da igreja, ainda tinha o que vinha de fora. E o tempo dado à música, né? Sim. Ele foi crescendo. Foi crescendo. Né? E ao mesmo tempo foi se estimulando a partir daí o crescimento dos grandes artistas gospel, né? Se a gente for pensar, né, Norton, nesse sentido, né? Porque as grandes igrejas pentecostais que vinham crescendo e explodindo, né? Tinha aquelas pessoas super talentosas que iam aparecendo cada vez mais dentro das suas próprias igrejas ali, né? Com muito talento, aliás, diga-se de passagem, né? E encontrou esse terreno fértil. Até o ponto de se formarem depois os grandes ministérios de louvor, talvez bebendo alguma coisa dos Estados Unidos ali, né? Sim, Pode total. Como os grandes ministérios que a gente conhece, né? Que já existia lá. Por que a gente não cria aqui? Criou-se os grandes ministérios de louvor conhecidos que saíram por aí, Brasil afora, né? O culto, fazendo seus shows. o culto dessas igrejas, ele começou a ficar grande em tempo, né? Porque a pregação continuou sendo no seu tempo normal. Ou menor, né, Jean? Vamos Não, convir, ela começou, né? eu falo Ela começou como normal. bem no primórdio. Por isso que o culto cresceu. Porque ela continuou ali com seus 40, 50 minutos a pregação. Certo. Mas aí também, agora ela tinha ali um forte concorrente, onde ia ter um tempo também meio que equivalente. E aí, como não podia mexer no tempo da pregação, o culto ficou grande, com muitas participações. E aí, com o passar do tempo, aí a pregação foi diminuindo, começou a cair para 30 segundos, que eu já vi de 15, né? Onde... E aí... Presbiteriano, você começou falando. Desculpa, Tava Norton. falando aí, eu tinha uma. Tava falando, eu tinha uma inserção, mas o Jean falou. E deixa eu lembrar. Ah, sim. É que a música, ela é biblicamente um elemento de culto, correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Porém, o que a gente começou a ver, e a gente tá falando aí da história, não era mais um momento de música, que é um elemento de culto. Nas Era um culto escrituras. paralelo. Era algo. Passou a ser um culto paralelo. Era outra coisa, né? Era uma apresentação e muito baseado na criatividade e nos sentimentos do ser humano, e não mais
alinhados com a própria escritura, mas com que a gente, vou dizer assim, achava interessante, bom para o culto, né? Porque era legal, aí o cara vai lá se apresentar e deixar claro aqui que os dons e talentos que Deus nos deu, eles podem ser utilizados no culto, mas da maneira correta que Deus quer ser adorado, e não da maneira que a gente imagina que é a melhor forma de acontecer. E os dons e talentos desses cantores, eles podem ser utilizados em vários momentos, em vários locais, que não seja diretamente no momento de culto a Deus, né? Porque aí o culto começou a ficar muito mais centralizado no ser humano, nas apresentações, no público, do que na razão do culto, né? E isso não só por espaço de tempo dentro do culto, mas no conteúdo que estava sendo cantado. Aí piorou Foi bastante. Né? começando a piorar o negócio. Só né? piora, só piora. Ou seja, acaba que o homem que estava na frente, conduzindo com talento que todos nós gostamos. Nossa alma pede música, né? Sim. É uma das grandes tristezas que eu tenho na minha vida, eu não ter dom nenhum. Vou botar pra esse rapaz me ensinar um dia a tocar uma guitarra, ele tem esse compromisso com ele comigo. Tá registrado aqui agora. Tá registrado agora. Mas assim, o fato é de que eu não tenho dom nenhum, ele vai ter que ter muita paciência, tá? Mas é maravilhoso, a nossa alma pede por isso, né? Por cantar, por tocar, por se expressar através de música, né? Mas isso tomou muito tempo, a gente já discutiu isso aqui, e daqui a pouco os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso eu começou a tomar o conteúdo também. Não sei se você concorda, Dal, com isso. Tanto que quando você passa o pente fino, né, no que foi produzido de música gospel de um tempo mais recente pra cá, né, o antropocentrismo tomou de conta. Não sei se vocês concordam com isso. Sim. Né? Tanto que a gente, por exemplo, se lembra com muita nostalgia de grupos como Logos, né, que se estabeleceram também, né, mas tinham músicas altamente bíblicas, né, voltadas, você tinha segurança, e até hoje continua, né, mas você tem pouquíssima segurança, por exemplo, de cantar sem filtro lá na frente, músicas gospels mais recentes, porque o antropocentrismo, ele entrou com muita profundidade. Vocês têm essa visão? Sim, eu me lembro dos discos, falando do Logos, que os discos do Logos, na época do vinil, né, que vinha o encarte com toda a letra, e todas as músicas do Logos, quando terminava a letra escrita, embaixo estava escrito o texto de onde foi extraída aquela música. Interessante, né? Então, o Logos sempre teve essa preocupação, o pastor Paulo César, né? E aí, de lá para cá, começou totalmente a desandar. Só aproveitando sobre essa questão um pouquinho antes do que aconteceu, um episódio que eu lembrei, um cantor, isso foi aqui em Teresina, um cantor estava em Teresina e ele veio fazer participação em 2 igrejas no mesmo dia. No mesmo dia. E aí ele foi para a primeira igreja simplesmente ele se perdeu no tempo lá. Quando ele chegou na outra igreja, já tinha terminado o culto. Mas aí, por educação, o pastor chamou ele para ele cantar uma música e encerrar ali, né? Desculpa. Quando ele sobe para cantar, ele canta a primeira música e ele pergunta: vocês querem ouvir mais? Porque o pastor só disse que eu só posso cantar uma música, mas aqui quem manda é Deus. Deus é que diz aqui o tempo. E aí, infelizmente, esse rapaz foi triste essa decisão dele, porque o pastor subiu no púlpito. Pensei que tinha transformado na vigília, mas não, transformou em confusão. Tomou o microfone da mão dele e mandou ele se sentar. Caramba. Então foi duro esse dia. E porque é mais ou menos por aí o que aconteceu dos anos pra cá. Como você falou, essas pessoas, elas começaram meio que se achar equivalentes ao pregador, a quem vai trazer a palavra, né? Com palavras de exortação, de incentivo, né? Ali já fazendo meio que um presságio do que viria no futuro da alta ajuda gospel, né? Sim. Então foi bem interessante isso aí. Sobre o que você falou, realmente, aconteceu muito mesmo. Do conteúdo, né? Do conteúdo virar antropocêntrico, isso, né? do conteúdo. Muito, muito, muito mesmo. Alguns grupos começaram justamente a trazer experiências para as letras que eram mais baseadas ali no que eles estavam vivendo. E me lembro que tinha um termo que era usado muito hoje nem tanto, mas era usado, que era o evangeliquez, né? Uhum, que é você colocar
escrever uma letra, mas às vezes você está falando de alguma coisa que é muito sua, né? E tem uma palavrinha ali, Jesus, aleluia, glória a Deus, mas no conteúdo não existe nada, né? Uhum. É algo bem particular, né? Então perde um pouco essa procura de fazer o que realmente está na Bíblia, né? No texto. E sabe por que eu acho isso extremamente importante? Porque vai mostrando pra gente como o bom entendimento bíblico, teológico, em tudo, né? Sim. Tem que ser a nossa guia mestra, né? Dos nossos conceitos. E muito mais da nossa liturgia, né? Da nossa liturgia. O Dal quer falar? Quero. Manda, Dal. Uma das coisas que aconteceram, por exemplo, quando lá na igreja a gente começou a fazer o trabalho de analisar as letras e ver o que não era mais para cantar, foi muito doloroso para nós, sabe? Uhum. Porque para quem vem desde criança ouvindo, cantando canções como Rompendo em Fé, aquelas coisas, né, que muita gente vai vencer, aquela coisa, e a gente e mexe com a gente de uma forma absurda. Aí quando o pastor falou, essa aqui, gente, vamos... Mas doía. Engraçado como Porque a dói. gente ia vendo a letra e ele ia explicando, ó, esse texto aqui, ele tá incoerente com a Bíblia e tudo. E aí eram músicas assim, né? Pô, sério, pastor? Que tem, inclusive, um forte apelo emocional, né? Demais. Quem não gosta de cantar rompendo em fé, né? Demais. É assim, nesse exemplo que o Dal deu aí, né? Assim, é um ponto muito importante. Mas você vê como é fácil a gente se perder nos conceitos, como é fácil a gente se perder, né, na proposta, por mais sincera que ela seja. Sim. Quer um exemplo? Surgimento dos então chamados levitas, Dr. Norton, na Bíblia. Né? Ou seja, não são apenas cantores ou grupo, ou equipe de louvor, né? Se criou uma categoria chamada de levitas na igreja, uma categoria quase que separada mesmo, alguns inclusive participando só naquele momento do culto e, né, não necessariamente participando dele como um todo. Veja que nível. Mas olha que coisa interessante, meu caro levita. Posso lhe chamar assim? Não, obrigado. Brincadeira. Nota é outra categoria. Outra MPB Qual é, gospel. qual é a minha? MPB gospel. Tá bom, tá certo. Artista total. Meu Deus. Então, Norton, brincadeiras à parte, assim, né? O Dal vai ter que ouvir o podcast depois. Entender que não entendeu nada. Vai. Mas é uma questão também de falta de entendimento teológico sobre isso, Sim. né? É a partir da teologia, né? Que a gente vai conseguir fazer um culto que realmente agrade a Deus, inclusive no momento da música. Porque a gente pode fazer uma música com todos os nossos dons, talentos, beleza, mas se ela não partir de uma boa teologia, ela vai partir da nossa própria criatividade, né? Que aí é que é o problema aí, que eu acho que é o problema das músicas, como você citou, que elas são muito, muito voltadas para os nossos sentimentos, para os nossos desejos, para as nossas próprias vitórias, e não são mais Se não tiver vitória, não vende, não. pautadas nas escrituras. Exatamente, se não tiver a nossa vitória, ela não vende. Se for uma música que seja somente para cultuar mesmo e glorificar e exaltar o nome de Cristo, que é quem deve ser adorado ali naquele momento de culto, não vale a pena, né? Porque não mexe. Por que a gente ficar cantando aqui, cantar as músicas tudo só apontando para Cristo e eu, né? Uhum. E eu, o que é que eu ganho com isso, né? Falta alguma coisa ali, não vai mexer comigo. Pelo contrário, é uma noção e um entendimento da própria escritura completamente equivocado, né? E um desejo muito grande de se A satisfazer. frase, o louvor hoje foi massa. O louvor hoje foi massa, Eu acho que assim, a gente tem batido muito nesse tema aqui nas nossas conversas de podcast da IP Jockey, né? Sobre a importância de entender o ato de culto, Adoração, né? né? Do que significa verdadeiramente adorar. A que a gente está fazendo hoje aqui, o que a gente está fazendo é uma perna dessa discussão, né? Exato. Faz parte disso. Da música faz parte disso. E eu vinha falando da questão dos levitas, tirei essa brincadeira, porque é muito comum, né? As pessoas que estão lá na frente, né? Achar que elas têm uma posição especial. Isso é Superior. muito comum nas igrejas pentecostais, não é juízo de valor aqui, mas várias igrejas reformadas também é isso, né? Quem está lá na frente se considerar, inclusive se chamar, se autodenominar como levita, né? E eu trouxe essa questão teológica porque é importante a gente trazer esse conhecimento também aqui, né? Dentro do contexto da música cristã.
né? O levita não existe mais hoje. Sim. É importante deixar essa frase cravada. Não existe mais levitas hoje. E quando eles existiam, não tem nada a ver com o que hoje se chama de levita. Isso. era Hoje, o que naquela- é que o levita se chama de levita pelo quê? Porque ele Canta, tem né? essa participação de cantar. Então, como ele tem o dom de cantar ou de tocar, né, na igreja, ele se coloca nessa posição. Mas veja, né? Aí vamos pegar um pouquinho de Bíblia, né? Aqui. Quem eram os levitas? Os levitas vinham da tribo de Levi. A tribo de Levi, que era uma tribo descendência de Arão. E Arão foi chamado para o papel sacerdotal. Enquanto Moisés, um legislador, Arão, papel sacerdotal, tribo de Levi. Os descendentes de Levi, né? Eram 3, né? Gerson, Coate e terceiro, eu até anotei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Maroni, né? Os maronitas. Marionitas, exatamente, né? Então, os 3 filhos tinham função diferente, mas funções sacerdotais. Era uma tribo completamente dedicada ao trabalho do culto, mas do ponta a ponta. Zelar o tabernáculo, depois o templo, de levar o animal para o sacrifício, de fazer o papel literalmente sacerdotal ali, né? Os levitas que eram chamados para ser sacerdotes, não eram todos, eram alguns apenas, tá? E também, depois de Davi, ou seja, 400 anos praticamente depois da instituição lá, né? Do livro de Levítico. O Levítico vai trazer exatamente qual era o papel dos levitas no culto, né? No Antigo Testamento. Nem se cita música ali. Então, Davi, que era alguém que escrevia música, letras, né? Como os Salmos são exemplo, por exemplo, né? Trouxe o levita também para esta função, já que ele já tinha suas funções no próprio culto. Então, veja que coisa interessante isso, tá? Pergunta. Cristo, que é o tabernáculo, né? Que é superior, diz lá em Hebreus, né? A Levi, que retirou de cena o papel sacerdotal antigo da antiga aliança. Era da tribo de Levi ou da tribo de Judá? Da tribo de Judá, né? Então, assim, não existe mais papel levítico pós-Cristo. Nesse sentido. Hoje, o que o levita mais se pareceria com o Novo Testamento seria o papel do diácono, né? Que ele toma conta da ordem do culto, serviço da igreja, né? O cuidado ali com as causas, inclusive dos irmãos, né? Enfim, seria mais parecido com isso, mas no Novo Testamento foram instituídas funções, né? Como o presbítero, né? O diácono ali, tá certo? Dentro do culto neotestamentário. Então, assim, é importante que os irmãos que nos escutam, né, estudem realmente bem isso, porque é bem interessante, né? O papel levítico no Antigo Testamento, ele não cabe mais no Novo Testamento, porque Cristo ele é o cumprimento de toda essa parte litúrgica nesse sentido, né, que os levitas eram responsáveis, tá certo, no Novo Testamento, tá? Então, não se chame, não se denomine levita, né, porque isso realmente não existe mais. E eram pessoas mega especiais, né? Quem era levita tinha uma sala própria, um tratamento diferente. Tinha uma idade específica, vocês sabiam disso? Não, ele tá Não. falando Tô falando hoje, né? Hoje, não, tô dizendo assim, Cristo. lá atrás tinha uma idade específica, tinha um rangezinho lá, de tantos anos a tantos anos, tá lá, na instituição dos levitas, né, 25 a 50 anos, né, que podia ser depois dali, nem antes nem depois, né, só homens, né, será um papel de homem, né, como toda a liderança também, né, então não existia mulher levita, por exemplo, né, no Antigo Testamento. Então, uma série de características, né, hoje nós temos o sacerdócio universal dos crentes, né, é assim que a gente entende, né, teologicamente, tá, o papel da congregação e o papel do crente individual também. Presbítero, e pensar esse assunto da teologia da adoração é algo que me chama muita atenção. Começou a me chamar mais atenção ainda esse ano mesmo, estudando algumas coisas referentes ao culto. Também teve aquele estudo
que você deu lá na UMP, Uhum. que foi muito legal, muito interessante. Depois daquilo, eu refleti Alguns desdobramentos aí na sua mente, né? sobre o O culto, né? artista foi embora? Que bom. Não, jamais. Jamais. Imagina, o Norton... Continuo na. O Tá vivo, o artista. artista vive. O artista vive, mas. E nem pode deixar de viver, né? nem Principalmente pode, na sua foi- categoria, né? Foi criado para isso. Mas o entendimento do papel de cada um dentro do culto. Isso é algo muito importante. E da música também. Eu vim da Igreja Batista, né? Não foi da Igreja Pentecostal, não era uma Igreja Batista Pentecostal. Sim. Hoje tem várias igrejas batistas que são pentecostais, até neopentecostais. Mas vim de uma igreja batista que valorizava muito essa questão da música, faziam, inclusive, boas músicas, mas em alguns momentos também ela ficou super valorizada, né? Uhum. Você perde um pouco e nunca... Essa questão, a necessidade de você estudar teologia. É importante você estudar, a importância de você estudar teologia para você entender de fato o que Deus quer, Uhum. né? De nós, o que Deus requer de nós, pra gente não ficar fazendo as coisas Por mais baseadas bem intencionados... que seja. que Já seja. dizia o pastor Léo, eu não gosto muito de comentar assim, né? Mas ele gosta de comentar essa frase, que de boa intenção o inferno tá cheio. Mas por mais bem intencionado que seja, você tem que saber o que o Deus Santo quer receber, né? Exato. Não tem como a gente ficar criando as coisas da nossa cabeça. Então ele quer ser adorado em espírito, em verdade, de acordo com o que ele estabeleceu na sua escritura. E uma das maneiras é a música, mas não uma música voltada pra gente, não uma música que deixa a gente no centro das atenções, Exato. mas uma música que ajude e faça com que todo o corpo de Cristo, a igreja, cante para ele, né? Exalte o nome dele através das canções como parte do culto, não como elemento principal do culto, não para que pessoas sejam conhecidas a partir daquele momento, mas simplesmente uma parte do culto, que ele quer ser adorado também através da música, músicas que adorem ele, e é algo que a gente deve se preocupar em fazer tão bem quanto a pregação, por exemplo, porque algo que estava comentando, eu acho, com o Dal também, né? Às vezes, em muitos momentos dentro da igreja, uns supervalorizam e fazem megas estruturas e quase um show de música dentro da igreja, e por outro lado, outras pessoas veem isso não é tão importante assim, então vamos fazer de qualquer jeito, qualquer um pode fazer. Perfeito. E não, então é um elemento de culto, Sim. um elemento que Deus, pelo qual, como repetindo, pelo qual Deus quer ser adorado também dentro do culto, e que a gente tem que preparar ele muito bem feito, assim como os outros momentos e elementos do culto, né? Tava Exato. mostrando pro Dal, acho que foi um vídeo, alguma coisa, comentando, refletindo sobre isso, que um pregador sério, um bom pregador, ele não sobe lá e ninguém deixa ele subir lá, numa igreja séria, se ele não for preparado Sim. para pregar, se ele não tiver estudado para pregar, né? Se ele não tivesse debruçado ali pelo menos durante a semana ou alguns durante meses para aquele momento, por que que alguém vai subir para dirigir um momento ou um grupo, um momento de louvor Sem preparo. né? É um momento Concordo 100%. E essa linha aí é que é a e tenda sem da preocupação história, né? e sem preocupação com o que vai ser cantado, né? Da mesma maneira, porque o culto ele deve ser uniforme no sentido de ter uma boa teologia ao longo de todo ponta o culto. a ponta. De ponta a ponta. E é uma coisa que a gente vê em algumas igrejas, né? Algumas é a bagunça de ponta a ponta, outra é organizado de ponta a ponta, e outros têm uma bagunça em uma parte do culto e o outro é organizado. Então é que assim, que às vezes você vê, eu já fui em algumas igrejas, que a pregação é uma pregação bíblica, expositiva, você vê que o pregador se preparou para pregar, mas a música é uma música que é uma teologia horrível, muito por conta de tudo que a gente falou da história, né? São músicas que não se preocupam com a teologia do que está sendo cantado, e é engraçado esse contraste entre a música que é cantada no mesmo culto que a pregação é bíblica. Mas sabe como é que eu vejo isso? Talvez essas igrejas estejam em processo. Sim, claro. Até porque, assim, né? Eu acho que agora a gente tá num momento histórico, sabe, Norton?
diferente. Dessa transformação? Sabe como que eu digo? Assim, Você fala a vê... gente ou a nossa igreja? Não, a nossa igreja ela é muito privilegiada. E eu falo isso louvando a Deus por isso. Fala do contexto geral mesmo. No né? contexto geral, tá? Eu acho que nossa igreja é muito, só complementando, acho que ela é muito privilegiada porque nós temos grandes músicos. E pessoal, não tô aqui puxando sardinha, não. Músico do naipe do Jean, do naipe do Norton, do naipe do Dalmi. Eu tô aqui com 3 monstros que eu sou completamente apaixonado pelo trabalho que eles fazem, né? Pelo trabalho que eles fazem. Obrigado. Porque são muito bons no que fazem. E eles estão dentro da igreja presbiteriana do Joca e graças a Deus por isso, né? Nós louvamos a Deus por isso. Então, são pessoas de muito dom, que têm um conhecimento teológico muito sólido, né? E tem uma orientação teológica também do corpo, né? Sim. Presbiteral, pastoral, né? Do conselho também que tá ali sempre, né? Auxiliando, né? Do ponto de vista teológico a fazer as escolhas de música, por exemplo, que realmente, né? Sejam cristocêntricas, né? Que coloquem Deus no centro. A né? importância disso também, né, presbítero? Porque em algumas igrejas não tem esse contato. Exato. E Essa inclusive isso é um dos pontos de aplicação que eu acho que a gente pode trazer para cá, né? Isso aqui não é um sermão, né? Mas um ponto que a gente tem que levar, né? Assim, a gente precisa, primeiro ponto, a gente precisa entender qual é o papel do músico, por mais talentosos que eles sejam, né? No culto. Tá certo? Ele não está no centro do negócio. Ele é um condutor. 2, o conteúdo. O conteúdo ele precisa e deve ser checado, né? Porque ali a gente está vendo se Deus está sendo exaltado ou o homem está sendo exaltado. Seja o homem cantor, instrumentista, Ou letra. ou o homem que está cantando lá, tá certo? Na congregação, para tentar se sentir bem, simplesmente. Claro que você deve se sentir bem louvando a Deus, obviamente isso, né? Mas assim, se aquilo ali não é especificamente para ele, tá? Então assim, se seu pastor, se o seu conselho, enfim, né? Se quem é liderança na sua igreja, assim, vamos dar uma checada, né? Nessa letra que você está cantando, não se irrite. Vamos ver se é bíblico. Encara isso como um ponto positivo e de zelo com as coisas de Deus, né? Então, o zelo com as coisas de Deus, ele deve se manifestar em todos os níveis. Do preparo do cântico antes, né? Do preparo instrumental antes, do preparo da equipe antes, né? E do preparo do conteúdo antes também, tá? Eu acho que isso vai bem em linha, né? Do que aquilo que a Bíblia nos recomenda, né? Ali. Esse episódio. Desse zelo vem no caso, as pessoas que defendem a salmodia exclusiva, por exemplo. Exato, Dal. Perfeito, né? Boa colocação. Por exemplo, né? Esse zelo chega ao ponto, porque é aquela história do movimento reacional. Eu não tô, mais uma vez, não tô fazendo aqui juízo de valor especificamente, né? Os irmãos, né? Tem vários irmãos de várias denominações, por exemplo, presbiterianas, né? Que defendem já salmodia exclusiva. Por quê? Porque, né? Muitos puritanos no passado, né? Eles trabalhavam com a salmodia exclusiva, então tem uma questão histórica nisso. Mas eu também acredito que tem uma questão reacional disso. Sim. Né? Ou seja, virou tão antropocêntrico, virou tanto um grupo, virou tanto eu, virou, sabe, uma coisa tão pra nós, né? Com a letra completamente, né, fora de sentido para o ambiente cultico, tá? Que ele também significa um movimento reacional. Eu acredito que sim. Tem um aspecto histórico, tem um aspecto reacional, que é a salmodia exclusiva. Eu, particularmente, né, eu defendo o que eu chamo de salmodia inclusiva. Não salmodia exclusiva, mas salmodia inclusiva. Ou seja, é de bom tom, dentre aquilo que a gente cantar o salmo. Por quê? Porque se tem uma letra que a gente pode garantir que é inspirada, é o salmo. Ou doxologias também das escrituras. Exato. As doxologias, como a gente faz, por exemplo, também, né? Então, assim, é extremamente importante a gente fazer essas considerações, né? Colocar o salmo a ser cantado, porque ele está na Bíblia, está na Bíblia para isso, e ele é inspirado, tá? E todo o resto que não for salmo, né? Todo o demais conteúdo que não for salmo, passar pelo crivo teológico, né? E uma das maneiras até acredito que de edificar o corpo de Cristo a partir da música e dos grupos de música mesmo, das igrejas e equipes que conduzem a parte da música no culto, você a partir das escrituras, os próprios
fazerem novas canções, mas a partir das escrituras, dos salmos, por exemplo, como é o caso da nossa igreja, né? A gente compôs uma canção a partir do Salmo 25, que a gente canta hoje na igreja. A igreja canta, a igreja é edificada, porque a própria escritura sendo cantada. Temos outras e lá, a gente também, através disso, estimula a música dentro da igreja. Eu acho que é algo bem importante também, e de se pensar da própria igreja, ao invés de ficar bebendo sempre de outras igrejas ou de versões de músicas dos Estados Unidos. Exato. Pegar as escrituras e musicar. Se existe dom dentro da igreja, dons e talentos dentro da igreja para isso, que a gente faça isso. É uma maneira de edificar o corpo de Cristo. É uma maneira de, inclusive, aprender mais as escrituras. A gente fala aqui também sobre a questão de que, muitas vezes, o pastor prega num domingo, quando vai no próximo domingo, ninguém lembra mais do que ele pregou domingo passado. Mas se a gente pegar o texto que ele pregou e musicar aquilo, gravar e lançar, e a igreja consumir aquela música e cantar aquela música, aquele texto fica muito mais gravado através de uma canção do que de uma pregação. Está registrado no YouTube esse seu comentário. Então temos compositores na igreja, compositores, vamos lá despertar. É isso aí. Para que isso aconteça. Eu queria falar duas coisas. Uma, essa questão assim, que aí falando de uma experiência pessoal mesmo. Eu vou fazer 9 anos que estou na igreja presbiteriana. E quando eu cheguei eu tive muitos choques, né? Tanto da palavra quanto da música, né? Mesmo já conhecendo alguns membros do louvor lá da igreja, mas eu admirei muito a questão da submissão, né? Aí posso citar o nome do Dal, da Olga ali, da Naira, que são os pioneiros ali, né? Eu percebia muito a submissão deles com a liderança. E era justamente algo que não acontecia com algumas igrejas que eu conhecia. É quase como algo independente, né? E autônomo, não é isso? Locais, assim, né? o dirigente, o pastor, ele não tem autoridade sobre essas pessoas. Essas pessoas, esses grupos e ministérios fazem o que querem. Como eu citei o episódio, o grupo de louvor, eu já vi grupo de louvor que cantem uma música. Eles cantam 3. Não, pastor, é porque eu senti ali, Deus me falou que eu tinha que cantar mais uma, emendar com a outra, porque dizia isso. Então eu senti muito essa questão da submissão, da obediência, né? Mas com a liderança, mas você depois a gente vai vendo que é uma submissão à liderança, mas com o objetivo principal, que era o culto, né? O culto é o principal ali. E até das nossas futucadinhas, né? Eu era aquele tipo de músico, isso há muitos anos atrás, graças a Deus, que eu ficava ofendido quando eu terminava de tocar. E aí o dirigente dizia assim, agora vamos para o momento mais importante do culto, que era a pregação. Eu disse, gente, como assim? E tudo que eu fiz aqui não valeu a pena? Então, é mais ou menos esse espírito das pessoas, né? Aquele momento ali é um momento ímpar, né? Tão importante quanto, né? Então, isso me chamou muita atenção. Mas você vê como é interessante, porque isso volta mais uma vez pro tema que a gente tem batido, né? Como é uma falta de conhecimento. Exato, exatamente. Né? Dos momentos litúrgicos, né? Isso. E aí, quando... não sei se tem muito a ver, mas tem. Os primeiros cultos na igreja presbiteriana, quando o pastor abria a Bíblia e lia o capítulo todo... Sério que o pastor vai ler o capítulo todo? Não acredito nisso, não. Aí depois foi que eu vim entender. Já estava desensibilizado. Né? Então essas coisas foram chamando a atenção no culto principal, né? E aí vendo ali os meus filhos crescendo ali, disse, caramba, isso aqui é graça de Cristo aqui, eu ter essa oportunidade de meus filhos crescerem assim. Uma outra questão quando tu falou, Norte, sobre os compositores e tudo, eu me lembro que o movimento gospel também ali eu acho que já é 2000 já, finalzinho de 90 para 2000, começaram a lançar CDs ao vivo dentro das suas igrejas. Sim, Diante do Trono, né? Esse teve... Partido Diante foi o que teve maior repercussão,
E as igrejas copiaram, né? Pois é. Começaram a copiar isso. Era justamente essa questão. O grupo gravava dentro da igreja ao vivo ali, e aí tinha todo aquele movimento, etc. E aí, a partir dali, quando aquele CD era lançado, todas as igrejas que adquiriam aquele CD, a trilha sonora daquela igreja se tornava aquele CD. Então é como se a experiência daquele grupo lá, que eles tiveram lá, ela agora foi, né, tinha que ser disseminada para todas as igrejas, né? E eu me lembro muito também anos 2000 ali, nesse auge do Diante do Trono, que uma amiga minha, ela era professora de música e ela, no Pará, e aí ela atendia algumas igrejas do interior, né, dando aula de música. E ela disse para mim, Jean, toda igreja que eu vou, eu encontro uma Ana Paula Valadão. Toda igreja que eu vou tem uma Ana Paula Valadão. A pessoa canta igual, fala igual, se expressa igual. Então, foi um movimento que ele veio muito Eu estava até forte. comentando, Jean, que dentro desse processo que o Norton colocou, como é interessante, às vezes a gente vê uma palavra super alinhada, né, com as questões da Bíblia, mas na mesma igreja você vê as músicas que não são compatíveis, né, com esse grau de fidelidade ali teológica e tal, né? É porque eu acho que esse movimento, eu até comecei a falar e parei antes, né? Tá acontecendo um movimento meio que reverso agora, né? Acho que, por exemplo, o conhecimento da teologia reformada, da teologia histórica, ela tem entrado cada vez mais nas igrejas pentecostais, dos nossos irmãos pentecostais. Tem muito pastor da Assembleia de Deus, por exemplo, né, que já tem ali utilizado de muito conteúdo teológico reformado, né? E isso tem mudado. Então, talvez, o que a gente esteja vendo é ainda um momento de transição. A pregação já está ali redondinha e daqui a pouco está sendo trabalhado, né? Essa questão dos outros aspectos, né, litúrgicos. Eu digo isso, por exemplo, com seminaristas nossos que terminaram, que estão aí no interior da Paraíba, né? Que são pastores agora no interior da Paraíba, de outros locais, né? Que foram para o Rio Grande do Sul, chegam e dizem isso. Interessante, né? Aí eu encontrei a igreja assim, presbiterianas, né? Ainda com vários problemas, né? Ou influências, tá certo? Ali, daquilo que a gente comentou até agora, né? Desses movimentos gospels. Aí ele chega, né? Aí ele se apresenta, leva a teologia sadia, né? Mostra que ele é a teologia sadia, aí depois vem, né, ali a arrumação com os outros pontos litúrgicos, os ajustes litúrgicos. Teologia transforma mesmo. Exatamente, né? E, mais uma vez, dá graças a Deus, né? Porque a gente considera realmente que esse processo já amadureceu muito na nossa igreja, né? Já amadureceu bastante. É um privilégio, né? nesse sentido. A questão do conteúdo do que é cantado, a preocupação Esse episódio que o Dal falou, assim, teve esse momento aí doloroso, mas eu tava ali dando glória a Deus, aplaudindo pela situação, porque você vê que tem um monte de música ali que porque para mim eu sempre me envolvi com rock and roll, né? Mas a gente sempre a minha banda, uma das bandas que eu tive, das 30 bandas que eu já toquei, a gente tinha sempre uma preocupação, rapaz, assim, a gente tá tocando som pesado, mas o pessoal tá ouvindo a letra, porque já é pesado. E aí, se a pessoa não estiver ouvindo a letra, não adianta, a gente tá fazendo barulho aqui. Então, sempre foi muito, muito... Eu sempre dei muita atenção pro conteúdo que se estava cantando, né? A minha influência musical da igreja é Grupo Logos. Não vai falar do Catedral, não, pelo amor de Deus. Não, o que falou foi tu. Vai falar, quando ele começou minha influência... Eu tenho uma pergunta sobre isso aí, calma. Porque eu nem passava pela minha cabeça. Vamos deixar isso pro segundo episódio. Brincando, galera. Tô brincando a galera que gosta do Catedral. Quando for falar sobre isso aí, o pastor assim tem que estar aqui, né? Porque é ele que começou a história. Pra caramba do Catedral. Então, assim, eu sempre dei atenção pro conteúdo. Eu aprendi muito isso com minha mãe, sempre mexeu com música, então a radiola lá em casa reinava. Então, você vê ali, você tá numa igreja, onde você vê que a liderança está preocupada com isso, que o pastor está preocupado com o que vai cantar, porque ele vai pregar o que está na Bíblia, ele vai expor o que está na Bíblia. E aí vem uma letra de uma música que está meio que indo contra, meio que seja uma frase, um detalhe, uma expressão que está indo contra. Então, quando isso é arrumado, tchau música, se eu gosto de você, eu canto em casa, alguma coisa, mas no culto em si, é maravilhoso isso. Eu acho muito bonito, sempre que eu converso com pessoas, eu sempre exponho essas questões, né?
Porque a igreja, em geral, dos anos 2000 para cá, ela ficou muito carente disso. Ficou. A bola foi só crescendo, a bola de neve foi só crescendo e complicou muito a Bola gente. de neve. Tem bola de neve, na verdade, acabou. É verdade. Pessoal, Eu vi muitas pessoas se perderem, sim. cristãos saírem da igreja por conta dessa questão. Por causa da música, né? Por causa da Por música. causa da música. Porque Vê só a música. quando a música começou a entrar muito, o principal saiu. É, Né? O principal foi diminuído, que foi a palavra. exatamente. Então o cara era discipulado por uma letra que não era teológica. Eu já ouvi, inclusive, pessoas falarem o seguinte. Muda pra mim aí, por favor. Agora, Obrigado. Desculpa Tô aí, qualquer coisa. operando aqui de longe. Eu já vi pessoas, inclusive, dizer assim, cara, só não vou lá pra, por exemplo, né? Nossa igreja. Já ouvi também. Por causa da música. Eu disse, "Oxe, cara, tu acha a pregação ótima, bíblica, fiel, ótima, mas tu não vai pra lá porque não tem uma banda tocando. Exatamente, já ouvi muito isso. Aí sim, então. Não, já falaram, Então continue ouvindo a pregação pra É. ver se resolve. já falaram pra mim nos meus primeiros anos na igreja presbiteriana, Jean, como é que tu, um músico que toca com banda e tudo, Paraná, consegue estar na igreja que só tem um violãozinho, Isso é outro cara? ponto, né? É, Mas o principal... Exatamente, Mas mas o assim, principal- foi justamente isso que me trouxe paz. É isso aí. Acho que pra fechar, esse assunto vai longe, né? Não, Tem que ter- tinha muita A, coisa B, que eu pensei em falar, que eu disse, não, mas se eu falar, aí vai ser outro podcast. A gente pode gravar uma parte Essa aqui 2. é o início de uma, porque depois vem a parte das polêmicas, né? Eu acho que a gente falou hoje do básico e do principal, né? É. Mas foi muito bom. A gente falou, você acompanhou até aqui, né? Sobre história da música gospel, né? A gente falou de história da igreja aqui do Piauí, né? Sim. A gente falou um pouquinho da nossa história como Igreja Presbiteriana do Jockey, né? A gente falou sobre o aspecto de como a gente tem a tendência de perder as proporções das coisas, né? E o limite das coisas, tá certo? Também falou o que a gente entende que biblicamente, né? Deve ser a nossa posição em relação à música, né? Na igreja. Como uma boa teologia transforma Exato. a nossa visão sobre o culto, sobre a igreja, Exato. sobre a vida mesmo. E assim, um parêntese aqui, tem um projeto também aí, né? Novo, Norton. Você pode até falar um pouquinho, né? Tá sendo gravada, músicas Sim. clássicas, né? Esse Ali projeto... pelo nosso time, digamos assim, né? Isso ali, Exatamente, pelos nossos cantores, né? Os nossos músicos estão gravando e tá lindo demais de ver. Utilizar os bonito, tá bonito. artistas da nossa igreja, os dons e talentos que a gente tem na igreja, porque a gente já estava fazendo bastante conteúdo, que é digamos, o que mais chama a atenção, e o forte, na verdade, é a centralidade, que é a pregação da palavra e os estudos. Mas sentia muita falta também da música, né? Da gente criar conteúdo a partir da música, já que a gente se preocupa tanto com música com boa teologia, Exato. e tem músicos tão bons na igreja, a gente estava sentindo falta de criar conteúdo baseado nisso. E aí, quando surgiu os primeiros 2, eu acho que a gente tá gravando agora, vai próxima semana, então você já viu com certeza a terceira música da IPJ Música, né? Terceira versão. A gente tá fazendo versões de músicas que a gente já canta na igreja e também vamos, em breve, gravar as nossas próprias canções e composições. Olha, vale a pena conferir. Tá lá no Instagram, @IPJockey, né? E em breve a gente também vai subir essas músicas para o YouTube, as próximas, no formato que comporte para o YouTube, para o pessoal poder ouvir e colocar aí na sua playlist. E Porque realmente surpresas ficou vêm muito por bom. aí, né? Eu acho que também Muita é coisa, uma muita contraproposta ao que vem sendo lançado, né? No sentido de igreja, é uma contraproposta, não tô fazendo também juízo de valor, dizendo que é melhor ou pior, mas uma contraproposta do que normalmente a gente escuta de CDs e músicas lançadas por igreja, né? A partir do que a gente faz na nossa igreja local, lançando da mesma maneira, aquilo ali, a nossa ideia, presbítero, foi fazer dessa forma mesmo, porque a gente poderia, não, vamos gravar então, vamos botar uma banda, formar um negócio, vamos pro estúdio e tal. Não, a ideia foi passar a essência do que a gente faz no nosso culto, nas músicas para o culto, para que possa, de alguma forma, abençoar ali as pessoas e edificar nossa igreja e também, talvez, ser um exemplo para outras igrejas e tal, a preocupação principalmente
com o que está sendo cantado e com a beleza daquilo também, porque isso também glorifica a Deus. Então, confira lá, IPJ Música no Instagram da IPJ e em breve no YouTube também. É espetacular, né? Eu acho que muito boa conversa. Vale mais uma ou duas aí sobre esse tema, quem Sim. sabe Vamos logo, conversar. logo, né? E Deus abençoe, pessoal, né? Compartilha aí, curta. Se inscreva no certo? canal. Se inscreva no nosso canal, né? Porque é muito importante, né? Isso faz com que cada vez mais outras pessoas aí tenham acesso a esse conteúdo, né? Que a gente considera que tem sido muito edificante. Para nós tem sido. A gente espera também esteja sendo para você, tá? É Deus isso abençoe. aí, pessoal. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, moçada. Um abraço a todos.